Vamos ao último narrador indireto, em terceira pessoa, que é mais um narrador fantasma. É o narrador câmera de cinema. Só vê o que fotografa, sem poder saber o que ocorre às suas costas, por trás das portas ou debaixo das camas. Esse tipo de narrador câmera pode ser encontrado nos romances comerciais americanos contemporâneos, justamente aqueles feitos porque seus autores pretendem que suas histórias sejam compradas por Hollywood, né? São aqueles romances já escritos com a intenção de se tornarem best-sellers, embora isso só raramente acontece, né? Parece que de cada 100 romances escritos dessa maneira, lançados lá na Europa, somente 5 conseguem pagar-se, e apenas um deles, se apenas um deles chegar a best-seller, já será uma vitória. Um texto com esse narrador equivale às descrições que a gente tinha de fazer na escola elementar. Lembra? É um narrador que não pode julgar, só pode fotografar, só pode exibir, só pode descrever aquilo que vê, sem qualquer julgamento. Pode informar, mas não pode palpitar. Uma história narrada desse modo corre o risco de tornar-se aborrecida, viu? É chata mesmo se a gente não tomar alguns cuidados. Mas, por outro lado, é uma forma boa para se capturar a atenção dos leitores pouco treinados, acostumados somente com a diversão oferecida pelos meios mais fáceis de digerir, como a televisão. Se você quiser usar esse narrador e não se tornar um autor chato, a primeira providência a usar é abusar dos diálogos. Se o seu narrador só pode exibir o que vê, é preciso que os personagens que você criou falem sem parar, opinem, para dar molho que o narrador está impedido de fornecer. E, embora seja um fotógrafo, o narrador não pode se alongar na descrição de cenários e tem que ser ágil, dizendo, por exemplo, o diretor entrou na sala dos professores e esmurrou a mesa, furioso. Ao dizer sala dos professores, você já disse tudo para o seu leitor, sem precisar descrever aborrecidamente um ambiente que ele está cansado de conhecer. E ao afirmar, o diretor esmurrou a mesa furioso, você já apresentou a personagem, mostrando-a autoritária e violenta. Há um bom tempo, se um autor queria narrar uma cena durante uma nevasca, era obrigado a descrever floquinho por floquinho o que é neve, para poder ser lido em regiões onde nunca neva. Hoje, com os meios de comunicação que já temos, até quem mora no deserto entende perfeitamente quando lê um livro nevava, sem precisar de nenhum detalhamento especial. Bom, isso ajudou esse narrador câmera a ficar menos chato, não ficou? Foi com esse narrador câmera que eu decidi contar as aventuras da minha série com os caras. A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e Droga de Americana. Quem conhece algum desses livros pode perceber o tipo de foco narrativo que eu utilizei. Notará que praticamente não há descrições e as ações desenrolam-se em cortes abruptos, como se fosse a montagem das cenas justapostas de um filme. O narrador tem uma posição fixa em relação ao que narra, como se fosse o olho único de uma câmera de cinema ou de TV, que revela apenas o que fotografa de frente. Mas os livros estão cheios de diálogos, de monólogos interiores, de ações rápidas, ágeis, para que os enredos não caiam na monotonia da fotografia plana, óbvia, sem opinião, nem espaço para que o leitor possa interagir com a narrativa, infiltrando-a com o seu ponto de vista pessoal, com suas opiniões. Vejamos como eu iniciei O Anjo da Morte. A plateia estava lotada. Sussurros ansiosos denunciavam a expectativa do momento mágico em que os refletores seriam acesos e as pesadas cortinas de veludo vermelho escuro seriam abertas, revelando o cenário para dar início ao primeiro ato de Ray Lear, de William Shakespeare. Uma campainha estridente ecoou por todo o teatro. Era o primeiro sinal que anunciava os últimos 5 minutos antes do início da peça. Durante toda a semana, a imprensa comentara entusiasmada. Aquela seria uma encenação muito especial da famosa tragédia. E a presença de Solomon Friedman no papel título era mais uma garantia de um espetáculo inesquecível.
Por isso, tantos haviam pago tão caro pelo direito de estar ali, na mágica noite da estreia, para sofrer e refletir sobre o drama imortal do velho rei, enlouquecido e solitário. Ao lado do palco, uma porta levava aos camarins. Discretamente, a porta abriu-se para dar passagem a um jovem que voltava para a plateia. Pouco mais que um menino, mas tão alto quanto um adulto. O rapaz afastou-se para o lado, evitando esbarrar em um homem que vinha entrando em direção aos camarins enquanto ele saía. De cabeça baixa, o homem desapareceu porta adentro. O jovem dirigiu-se ao seu lugar na primeira fileira, bem no centro, ao lado de uma garota que brilhava como uma jovem estrela de cinema. Formavam um lindo casal, mais na idade de espetáculos de música popular do que de estreias de Shakespeare. Que rapaz lindo, comentou baixinho uma senhora para o marido. Que gato, extasiou-se um sussurro feminino bem mais jovem. Mesmo sob as luzes mornas da penumbra em que estava a plateia, o rapaz se destacava. Era um daqueles jovens que todas as garotas gostariam de ter como namorado e que todas as mães gostariam de ter como filho. Nessa introdução, dá para notar o movimento de uma câmera de cinema, que começa no fundo de uma plateia lotada, percorre o corredor do teatro, percebe uma porta que mostra o personagem Kalu saindo, outro personagem entrando, faz um travelling acompanhando a passagem de Kalu para seu lugar na primeira fileira do teatro, descreve a linda Magri e grava as falas de jovens espectadoras encantadas com a beleza de Kalu. Isso é um narrador câmera, com a liberdade de informar até qual a peça que aquele público espera assistir. Mas creio que, principalmente, a alternativa para agilizar o texto que encontrei nessa série foi utilizar 5 diferentes câmeras de cinema, ou dividir a câmera única principal em 5 subcâmeras. Todos os livros têm os 5 caras, Miguel, Crânio, Magri, Kalu e Chumbinho, além de seu amigo adulto, o detetive Andrade, que é uma câmera auxiliar. Isso me deu um trabalho danado, viu? Eu confesso. Mas com esse recurso, eu pude pular de uma câmera a outra, de uma característica pessoal a outra, conseguindo uma velocidade narrativa que uma câmera única parada, na certa, não possibilitaria. Bom, deve ter dado certo, não é? Quase 5 milhões de exemplares dessa série já vendidos. Pode dar seu testemunho. E quando eu preciso utilizar esse narrador tendo uma câmera somente à minha disposição? Foi o que aconteceu com o meu livro Garrote Menino Coragem. Nesse caso, a atuação dos antagonistas e coadjuvantes revela-se somente na presença do protagonista, uma vez que as ações são fotografadas integralmente, com todas as personagens cabendo dentro de cada plano cinematográfico, como numa foto. Foi um sufoco, viu? Tive de dividir os capítulos, segmentando-os no tempo e distribuindo-os alternadamente em picos e vales narrativos, isto é, em períodos de grande tensão, de explosões, entremeados de outros de remansos, de descansos, de reflexões, imaginando que meu enredo seria como um elástico, que se eu o tensionasse demasiado, ele rebentaria, mas se eu o diminuísse por demais a pressão, ele ficaria frouxo. Como se eu estivesse montando um filme de cinema, mantive minha atenção no meu possível leitor, agarrando-o pela mão, dirigindo-o, empurrando-o através do labirinto da história, sem perdê-lo de vista um só momento. Se eu tivesse usado diferentes câmeras, espalhando a narrativa entre o protagonista, diversos coadjuvantes e uns poucos antagonistas, meu leitor ficaria perdido no labirinto, qual Ícaro, e se esborracharia fora do livro, se tentasse fugir pelos ares, usando asas coladas com a cera da confusão. Esse é o maior risco do narrador câmera. Somente a câmera que importa fundamentalmente a narrativa deve estar ligada, sob pena de desandar a mistura do bolo.